Dooley é um personagem do desenho animado O Show do Pica-Pau, criado em 1955. No desenho clássico, Dooley é um bandido do Velho Oeste, antagonista do Pica-Pau. Em quase todo episódio em que o Dooley aparecia, era possível ver a cara dele antes, num cartaz de Procurador. Aliás, o momento mais icônico dele é segurando o cartaz que mostra a própria cara. Aqui no Brasil, o principal antagonista da direita, que ganhou até uma imagem de vilão de desenho animado, é o Xandão. E como o Dooley, ele teve seu rosto estampado num cartaz e exibido para o mundo, enquanto era acusado de ser um fora da lei. Parece que agora o julgado é você, Xandão. Às vezes, ao ouvir as notícias sobre o Brasil, você não tem vontade de se mudar para bem longe do Lula, do Xandão e de toda essa maluquice? Então, que tal morar nos Estados Unidos? Este é o melhor momento. Nunca tantos green cards foram disponibilizados pelas autoridades americanas para imigrantes qualificados. Nesse ano fiscal foram mais de 300 mil vistos. O governo americano aumentou seu staff nos últimos meses, o que significa que os processos de imigração serão avaliados mais rapidamente daqui para frente. Ou seja, tudo está a favor de quem quer realizar o sonho de morar num país onde as coisas dão certo. Para isso, você pode contar com a assessoria especializada do meu amigo, o Dr. Otávio Raverotti, um advogado que já realizou o sonho americano de centenas de pessoas. E pode realizar o seu também. É só chamar a doutora Karine neste número do WhatsApp que está aparecendo na tela e você poderá saber mais sobre isso. E mais, dizendo que veio pelo meu canal, você ainda terá um desconto no seu processo. Não espere o pior acontecer para se mexer. Chame e garanta seu lugar nos Estados Unidos. Aconteceu hoje uma audiência pública na Câmara dos Estados Unidos, aberta na manhã dessa terça pelo deputado americano Chris Smith, do Partido Republicano e presidente do Subcomitê Global de Direitos Humanos. Com o tema Brasil, uma crise da democracia, liberdade e do Estado de Direito, os parlamentares americanos ouviram o jornalista americano que revelou em primeira mão o Twitter Files Brasil, Michael Shellenberger. Eles também ouviram Christopher Pavlovski, o fundador e CEO da plataforma Rumble, censurada no Brasil, o jornalista Paulo Figueiredo e Fábio de Sá e Silva, professor de estudos brasileiros da Universidade de Oklahoma. Fala pessoal, eu estou aqui, a gente acabou de entrar na Comissão de Assuntos Internacionais de Relações Exteriores, né? E acho que daqui a pouco os congressistas americanos eles vão aparecer e nesse momento Paulo Figueiredo já está pronto para o depoimento. Ainda não vi o Michael Shellenberger, acho que ele vai ser amanhã. E aí começou a paulada. O congressista Chris Smith desceu o sarrafo no Xandão, acusando-o de graves violações de direitos humanos. Since late 2022, Brazilians have been subject to grave human rights violations committed by Brazilian officials on a vast scale. Documented right violations in Brazil include the political abuse of legal procedures to persecute political opposition, including jailing opposition figures on spurious charges, violations of freedom of speech and media freedom, including persecution of journalists, the silencing of opposition media, banning individuals from social media, thinly veiled censorship laws claiming to fight disinformation, and many violations of rule of law. The government of Brazil has pursued Brazilian journalists and political opponents in the United States of America as well. It has used Interpol, red notices, social intimidation, threats of legal action and extradition, and according to one credible victim of transnational repression, has sought to use the FBI as a carrier or conduit to its intimidation. Now, this has been carried out with assistance from the Electoral Tribunal's Special Advisory to Combat Disinformation. It acts as a ministry of truth, so-called. In fact, the crackdown is largely in the name of one man, Brazilian Supreme Court Justice Alexander de Moraes. In late January of 2023,
The New York Times reported, referring to Moraes, quote, this is from the New York Times, using a broad interpretation of the court's powers, he has pushed to investigate and prosecute, as well as to silence on social media, anyone he deems a menace to Brazil's institutions. He has jailed people without trial for posting threats on social media, helped sentence a sitting congressman to nearly 9 years in prison for threatening the court, ordered raids on businessmen with little evidence of wrongdoing, suspended an elected governor from his job, and unilaterally blocked dozens of accounts and thousands of posts on social media with virtually no transparency or room for appeal. And that's the New York Times article. O depoimento de Paulo Figueiredo foi fantástico e na veia. Aqui vão alguns momentos. Mr. Chairman, Ranking Member Wild, and distinguished members of the House, my name is Paulo Figueiredo, and I am the living, breathing proof of human rights violations in Brazil. For doing the work of a good journalist, I am censored in all social media, I have my assets frozen, and my Brazilian passport canceled, all without due process. I come from a family with a long legacy of fighting tyranny. My great-grandfather, General Euclides Figueiredo, led a revolution against Brazil's most brutal dictator, Getúlio Vargas. For that, he spent years in a dungeon. His son, my grandfather, João Figueiredo, became Brazil's 30th president in 1979, tasked with ending the 15-year-long military regime. As president, he granted amnesty, held free elections, allowed multiple political parties, and by the end of his term, peacefully handed power back to civilians, restoring full democracy in Brazil. I never imagined this legacy of fighting for individual freedoms would span generations and fall upon me as well. Until the end of 2022, year of Brazil's latest presidential election, I was a political commentator on JP News, a TV network often compared to US Fox News. The primetime show I was in had been voted the best in the country and had more viewers than the next two networks combined, including the local CNN. I had over 5 million followers across all social media with higher engagement than virtually any other journalist in Brazil. By any account, I was one of the most influential journalists in the country, until I started being targeted by a series of decisions from the highest court in the land. In December 2022, I had all my social media accounts blocked for Brazilians. Later, I learned that the order would extend to freezing my financial assets, suspending the confidentiality of my financial transactions, threatening exorbitant fines every time I said something that displeased Justice Alexandre de Moraes, and even canceling my Brazilian passport. I disappeared from my entire audience. This is the modern equivalent of being sent to a dungeon, as was my great-grandfather. The financial loss has been unbearable. On February 8, 2024, Brazilian newspapers reported a new offensive against me. I was apparently being investigated for accurately reporting on primetime TV the behind-the-scenes meetings of the Brazilian Army's High Command in December 2022. In this investigation, a new measure was issued prohibiting me from having contact with former President Bolsonaro and any other person investigated, a clear intimidation tactic that hinders my journalist activities. There's one single name behind every one of these decisions. That's Alexandre de Moraes. Remember this name. He's the de facto dictator of Brazil. He's a Supreme Court justice, the head of the Superior Electoral Court, known as TSE, and the man in charge of the infamous fake news probe, which began in 2019 and is still open. An alarming caveat. American companies have been obeying illegal orders directly from Brazilian judges without following international procedures and sharing data of individuals under American jurisdiction. This Congress should address this issue, as it is not only violates our constitutional rights, but also exposes an intelligence risk and potentially violates the FCPA. By no means I was the only journalist affected. On the same day, award-winning journalists and bestseller authors Rodrigo Constantino, present here in this hearing, and Guilherme Fiuza were targets of nearly identical copy and paste decisions. Other journalists, such as Alan dos Santos, also present here today, had faced even harsher measures, including arrest orders. Libertarian podcaster Monarch, known as the Brazilian Joe Rogan, suffered a similar fate. They're both exiled in the US.
There are numbers of other examples, including comedians or even a judge, Ludmila Grillo, here in the audience, or congressmen like Nicolas Ferreira and Gustavo Gayer, also present here, Marcel Van Hatten, Carlos Jordi, Alexandre Ramagem, Carla Zambelli, many other members of Congress, and even Senator Marcos Duval, who had their social media blocked, offices raided, or passports taken by Moraes. Congressman Daniel Silveira is currently serving 9 years in prison for recording a video harshly criticizing Moraes. Former Congressman Dalton Dallagnol, the former prosecutor who got Lula da Silva convicted for corruption, also here, lost his seat by order of Moraes court. A survey showed that 70% of Brazilian members of Congress believe the Supreme Court invades their powers. Some of 2/3 of Brazilians believe the country lives under a judicial dictatorship. Demonstrations with hundreds of thousands of people are mostly against Moraes. The Brazilian people and Congress know Moraes is out of control, but are paralyzed with fear. Many ask how one justice can do all these things, given that Brazil has laws defending freedom of expression. In fact, Alexandre Moraes does not have this power by law, and his actions flagrantly violate the Brazilian Constitution, specifically Article 5, Items 4, 9, and Article 220, as well as international laws, which Brazil is a signatory, such as Article 13, Paragraph 1 and 2, and the American Convention of Human Rights, and Article 19 of the Universal Declaration of Human Rights. These censorship and persecution actions occur within illegal process, such as the mentioned fake news probe, which is now investigating even Elon Musk, where Moraes acts as the alleged victim, investigator, prosecutor, and judge without the right to appeal. Claro, havia também deputados da esquerda americana lá, para mostrar que a esquerda é desonesta em qualquer parte do mundo. A deputada dos democratas, Sidney Kamlager-Dove, uma mistura de Gleisi, Sâmia e Elisiane Gama, que sabe falar inglês, tentou intimidar o Paulo Figueiredo, fazendo acusações contra ele e perguntando sobre a ditadura militar do Brasil de 1979 a 1984? Mr. Figueiredo, yes or no? Is it true that you are currently under investigation by the Brazilian Federal Police for your role in the January 8th coup attempt? I don't know. I haven't received the proper Thank you. notice. Moving on, reclaiming. Is it true that an official report from the federal police provides evidence of your participation in a group created to, quote, discredit the electoral process, plan the execution of a coup d'etat, and abolish the democratic rule of law? Same answer. You don't know. Okay. Do you disavow the military dictatorship that ruled Brazil from 1979 to 1985? This has nothing to do with what we're Okay. discussing Yes here. or no, please? This has nothing to do with what Yes we're or no? discussing. Reclaim. I can ask. This is my hearing. And I can Yes answer. or no? With Yeah, all due First respect, Amendment I would rights, hope I that can there answer would be respect whatever I shown want. to the witness, too. Moving on. With all due respect for the witness and vice versa. Mr. Chair, vice versa. Claro, a burrona nem para decorar o briefing que passaram para ela. Com certeza, o objetivo era falar da presidência do avô dele, João Batista de Oliveira Figueiredo, de 1979 a 84. Mas ela confundiu com todo o regime militar. Vai pedir isso para uma maluca que deve achar que a capital do Brasil é Buenos Aires, né? Não tinha como dar certo. A verdade é que se ela teve que mudar de assunto, é porque já perdeu o debate. E tentar intimidar o Paulo Figueiredo, é coisa de quem é bem burro mesmo. Quem também quis fazer um ad hominem no mesmo sentido foi a secretária sênior do Lula, Mônica Bergamo. Neto de ditador brasileiro fala sobre liberdade de expressão numa comissão do Congresso dos Estados Unidos. Mas ela foi humilhada imediatamente pelo Nandix, um dos melhores perfis do Twitter. E Paquita de ditador comenta! É por isso que eles querem regular as redes. Aqui, mentira não dura. E para o terror das paquitas da ditadura aqui no Brasil, a coisa continuou. O jornalista Michael Schellenberger, que revelou os Twitter Files Brasil,
também participou da audiência afirmando que Xandão interferiu nas eleições de 2022. The censorship in Brazil is the worst I have seen in any Western democracy. Jay Moraes has acted unilaterally to invent whole new laws, therefore interfering not only with elections, but also taking over the role of Congress. My involvement began on April 3rd, 2024, when I published the Twitter Files Brazil. They show Supreme Court Justice Jay Moraes had illegally demanded that Twitter reveal private information about Twitter users who used hashtags he considered inappropriate and demanded the deplatforming of independent journalists and politicians. 3 days later, on April 6th, X Corporation, formerly Twitter, announced that a Brazilian court had forced it to, quote, block certain popular accounts in Brazil. 1 hour later, X's owner Elon Musk announced that X would defy the court's order and lift all restrictions. 1 day later, April 7th, Jay Moraes announced a criminal investigation into Musk for allegedly spreading disinformation, obstructing justice, and allowing people who Jay Moraes had banned from social media to freely express their views. Jay Moraes said he would fine X $20,000 per day for every banned person Musk allowed to speak. On April 15th, X's top attorney in Brazil resigned his post, fearing for his safety. On April 18th and April 19th, Brazil's federal police published 2 reports that suggested that I was under criminal investigation for publishing the Twitter Files Brazil. The reports claimed that the people whom Jay Moraes had demanded be censored had gained limited access to communicate on X, particularly through X's Spaces, which allows for live conversation. This is yet more evidence that Jay Moraes is obsessed with silencing his enemies. It was not enough for X to have blocked their profiles within Brazil. Jay Moraes also does not want those individuals to be able to use their voices. Mas o grande momento do dia foi quando a representante republicana da Flórida, Maria Elvira Salazar, criticou o ministro Alexandre Glandy do Soviético Tribunal Federal. Unfortunately, while I was doing my research, I just came to the conclusion that now Brazil not only has a convicted felon for political corruption as president, Ignacio Lula da Silva, but now has a totalitarian operator as the Chief Justice of the Supreme Court, called Alexandre de Moraes. Wow. Thank you. I mean, there's nothing to celebrate. Poor Brazilians. They deserve a lot better. The most important country, saying it, finally. The most important country in the, economically speaking, or the largest economy in the Western Hemisphere, South America, I should say, to be more precise, it deserves better. Além de sua participação incrível, a representante foi a protagonista da imagem da semana. Alexandre de Moraes exposto à luz perante o mundo. Tudo o que ele não queria. Uma foto icônica, uma foto que está abalando muitos homens poderosos em Brasília neste exato momento. Homens que achavam que tinham tudo amarradinho, que estava tudo suave. Uma foto que vai ter consequências duradouras. Os caras foram atingidos onde mais dói, na imagem, na reputação internacional. A imagem, claro, quebrou a internet e se espalhou mais rápido do que o vírus da varíola do macaco no show da Madonna. O saldo final desse primeiro dia foi extremamente positivo. Acabou agora aqui a audiência no Congresso americano sobre o Brasil. Paulo Figueiredo foi um dos que testemunhou a situação. Paulo, o que você achou do evento? Nós conseguimos tirar os acontecimentos do Brasil das sombras e agora passamos para a luz. E é mais difícil ser ditador quando a luz está em cima de você. Você sabe que quando o ambiente está infestado de barata, quando você acende a luz, as baratas se escondem todas. E o que a gente está fazendo é acender a luz do Brasil. E a gente está começando a ver as baratas começando a se esconder. Isso aqui é um passo, né? Alguns objetivos aqui. O primeiro foi que o mundo inteiro começasse a saber o que está acontecendo no Brasil.
Só falamos as verdades, os fatos. Ninguém aqui, nem as testemunhas democratas, nem os congressistas democratas conseguiram contradizer nenhuma palavra do que eu disse. Segundo ponto que nós trouxemos aqui, um objetivo da mudança da política externa dos Estados Unidos em relação ao Brasil. Essa política externa pode mudar de algumas formas. Cobrando a administração Biden, eu já aviso aqui que a administração Biden receberá perguntas do Congresso a respeito da forma como está se relacionando com o Brasil. A congressista Maria Salazar ficou muito impressionada com o fato de que a administração Biden interferiu nas eleições brasileiras. O segundo ponto é que os Estados Unidos podem e devem cortar fundos e recursos, dinheiro que envia não só para o Brasil, quanto para ONGs como a OEA, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, está passando pano em cima disso. E o terceiro ponto, e o Chris Smith corroborou aqui, anunciou hoje, é que o Brasil terá agora, nos próximos dias, próximas semanas, ele vai apresentar uma legislação especificamente sobre o Brasil. Eu pude ver um pouco sobre o rascunho da legislação e ela impõe sanções duras ao Brasil, às Forças Armadas brasileiras, em termos de cooperação com as Forças Armadas americanas, e a oficiais do governo brasileiros, incluindo agentes e ministros do Supremo Tribunal Federal, que estejam em flagrante violação de direitos humanos do brasileiro, como a liberdade de expressão, que são legislações que são supraconstitucionais, estão acima da Constituição, são direitos dados por Deus. O direito à liberdade de expressão nós temos antes dele estar escrito no papel da Constituição. E isso é reconhecido na Declaração Universal dos Direitos dos Homens, das Nações Unidas, no Pacto de San José da Costa Rica, da Comissão da OEA, né, da Convenção Interamericana de Direitos Humanos. Então, essas violações não vão ficar mais impunes. Vamos resolver o problema do Brasil aqui? Não, mas a gente está dando passos na direção correta. Em última instância, vai caber ao povo brasileiro resolver os seus próprios problemas. Porque a gente quer que os Estados Unidos passem a ser uma força do bem e deixem de ser uma força do mal. Beleza. Obrigado, Paulo. Pelo jeito virão por aí muitas medidas práticas. Se o Congresso americano tomar as mesmas medidas que tomou com relação à Bielorrússia, por exemplo, será o fim dos convescotes em Londres, Paris, Nova York. Será o fim das palestras para brasileiros nas universidades americanas. Serão congelados bens nos Estados Unidos, incluindo propriedades em Key Biscayne. Assim como o Dooley do desenho do Pica-Pau, Xandão começa a ser tratado como um fora da lei pelas autoridades americanas. A briga está só começando e já começou com um quase nocaute no sistema autoritário brasileiro. Eu não quero me precipitar nem dar spoiler, mas algo me diz que os brasileiros de bem vão rir no final. Igual ao Pica-Pau em seus desenhos. Olha, deixaram um pedaço de torta de abóbora. Quer dividir comigo? Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.